Ser criado por pais ou cuidadores com transtorno de personalidade borderline pode gerar efeitos devastadores por toda a vida de uma pessoa. Para começarmos, vale muito a pena darmos uma boa olhada nas principais características desse transtorno. Vamos lá. Uma característica importante é a incapacidade desses pais ou cuidadores de exercer o papel de responsáveis pela criança. Ou seja, em certas situações, a criança acaba tendo que cuidar do adulto borderline, porque ele não consegue se cuidar sozinho. Às vezes por ter vícios, ou estar sempre desempregado, ou ter muitas carências emocionais, e por aí vai. Outra característica de pais com esse transtorno é a sensação persistente e profunda de vazio e solidão. Uma sensação de ausência que nada no mundo consegue preencher, embora isso não impeça a pessoa de continuar levando a sua vida. Também é muito comum que esses adultos façam, de maneira proposital, que suas crianças tenham medo de serem abandonadas ou rejeitadas. Podem até ameaçá-las verbalmente nesse sentido. O amor condicional também é uma característica, junto com as expectativas irrealistas. Quer dizer, eles só amam a criança sob certas condições. Se ela for completamente obediente, se ela nunca criar problemas, se ela ceder a todas as chantagens. O que nos leva às características seguintes, que são justamente o controle e a manipulação. Esses adultos vão querer controlar todos os aspectos da vida da criança. A roupa que veste, a comida que come, as brincadeiras, os amiguinhos, a vida escolar. Tudo merece um pente fino. E se a criança se queixa disso, o adulto a manipula, a chama de ingrata, faz com que ela se sinta culpada por reclamar de tanto controle. O desejo de validação constante é mais uma característica, ou seja, esses adultos querem receber a aprovação cega por parte de todas as pessoas da família. Precisam ser bajulados, aceitos, elogiados, o que sinaliza a sua imaturidade emocional e sua incapacidade de cuidarem de si mesmos. Por conta de tudo isso, eles têm uma compreensão limitada sobre as habilidades da vida, quer dizer, as habilidades que são necessárias para se viver de forma confiante, autônoma e plena. Na maioria das vezes, farão escolhas ruins, seja por impulsividade, seja pela capacidade limitada de perceber a realidade e suas complexidades. A vida emocional desregulada também caracteriza o transtorno. Por isso, esses adultos têm crises de raiva ou de choro em situações nas quais poderiam reagir com mais equilíbrio se fossem emocionalmente mais maduros. Por fim, pessoas com transtorno de personalidade borderline são extremamente desconfiadas, não conseguem confiar nem mesmo em amigos ou parentes. E é interessante perceber que esse adulto passa por ciclos de idealização e desvalorização das pessoas que fazem parte da vida dele. Ou seja, é muito comum que ele idealize as pessoas com as quais começa a conviver. E depois de um tempo, a chave muda. E então ele passa a enxergar todo tipo de defeitos nessas pessoas e as manda embora de sua vida, ou passa a maltratá-las. Já deu para perceber como deve ser difícil para uma criança ser criada por alguém com essas características. E o fato é que muitas das consequências danosas de estar submetida aos cuidados de um adulto borderline só serão percebidas por essa criança bem mais adiante, no final da adolescência e começo da vida adulta. Vejamos algumas delas. É comum que uma pessoa criada naquelas condições tenha dificuldade de confiar nos outros e de mostrar as suas fragilidades. Por isso, ela enfrentará muitos problemas para se permitir ter intimidade emocional e amor com outras pessoas. Como consequência, ela pode adotar um comportamento sexual promíscuo, sem se apegar a ninguém. Ou, ao contrário, sua carência pode levá-la a achar que qualquer pessoa que lhe dê atenção é alguém que já está interessado nela. Então ela se apega e se decepciona repetidas vezes. Uma terceira possibilidade é passar a vida inteira buscando o parceiro perfeito, alguém que finalmente irá consertá-la. Outros caminhos complicados, mas muito comuns, é que essa pessoa não consiga nunca ficar sozinha. Ela sempre tem que estar num relacionamento. Outras acabam se fixando num relacionamento tóxico, onde vão reviver muitas das experiências dolorosas da infância. Isso ocorre porque nos sentimos seguros revivendo o que já conhecemos, mesmo que não seja bom.
Mas também há casos em que a pessoa evita completamente qualquer relacionamento amoroso, não quer saber de ninguém, porque ela aprendeu na relação que teve com a pessoa que a criou, que o amor provoca dor e vergonha. Outra consequência comum de ter sido criado por alguém com transtorno borderline é o desenvolvimento de uma identidade confusa. Sim, porque essas crianças geralmente não tinham permissão para expressar suas necessidades, seus sentimentos ou seus desejos, sem que fossem punidas ou envergonhadas. O resultado é que elas crescem confusas, envergonhadas e sem saber quem são. Na vida adulta, terão uma identidade confusa, não saberão qual o seu lugar no mundo. Como sempre viveram de acordo com o pensamento dos pais, continuarão vivendo assim para sempre. Ou irão para o extremo oposto e farão mudanças abruptas na vida, trocando de carreira, de amigos, de relacionamentos e até de passatempos, sem pensar duas vezes. A dependência é mais uma consequência da experiência de ter tido um adulto borderline como figura principal na sua criação. Sim, porque aquele adulto já trazia consigo um medo terrível do abandono. E a coisa mais comum é que ele passe adiante esse medo, inoculando-o nas crianças pelas quais se torna responsável. E o medo do abandono geralmente se manifesta através da dependência. Por exemplo, um pai com transtorno borderline pode dizer a um filho que se ele for estudar em outro estado, nunca mais será bem-vindo em casa. Esse tipo de manipulação reforça a confusão de identidade no filho e fortalece uma relação de dependência entre pai e filho. A lição que ficará é a de que buscar a independência é errado. Mas é possível se livrar dessas consequências? Bom, curar-se da experiência de ter tido esse tipo de criação não é simples, porque reconhecer tudo o que aconteceu pode ser exaustivo, gerar raiva, ressentimento e medo. Mas é possível sim a superação. A primeira coisa a ser feita é adquirir a consciência de que a forma como você foi criado não é culpa sua. Esse é o principal ponto de partida. E entre os vários passos que podem ser dados em direção à cura estão: reduzir o contato com aquele adulto, colocar limites bem definidos na relação com ele, praticar o autocuidado, por exemplo, ter uma alimentação saudável, não negar as próprias emoções, dormir bem, ter um bom lazer, enfim, cuidar da sua mente e do seu corpo. Não importa se não fizeram isso com você na infância, você mesmo pode fazer isso por você agora, então faça. E mais um passo que vale muito a pena é procurar a ajuda de um terapeuta. É claro que se você já tiver um bom amigo, alguém com quem conversar e desabafar, isso ajudará muito. Mas o suporte de um profissional em saúde mental fará muita diferença. Então, não desista de caminhar com passos firmes e decididos em direção a um maior nível de bem-estar.